Sejam muito bem-vindos ao canal Comportamento Cristão. No vídeo de hoje vamos tratar de um tema muito importante: como nos livrar de pensamentos lascivos, aquelas ideias e fantasias que surgem na mente e podem nos afetar de uma vida saudável e centrada em Deus. Você não está sozinho nessa luta. Muitos enfrentam esses desafios e a Bíblia nos dá orientação prática e espiritual para vencer essas batalhas mentais. Vamos juntos aprender quais armas usar. Antes, peço por gentileza que você deixe o seu like, pois é muito importante para o engajamento do vídeo, para que o YouTube possa distribuir esse vídeo para mais pessoas, que mais pessoas possam ser abençoadas com os nossos temas que a gente aborda aqui no vídeo. Também deixa seu comentário, que é muito importante para o engajamento deste vídeo. E agora, sem delongas, vamos começar falando o que são pensamentos lascivos e por que são perigosos. Pensamentos lascivos são fantasias sexuais, imagens e desejos que invadem a mente sem controle. Jesus falou sobre isso claramente. Quem lança sobre a mulher olhar cobiçoso já cometeu adultério com ela no coração. Mateus capítulo 5, versículo 28. Ou seja, esses pensamentos já contaminam nosso coração e nos falam e afastam do propósito de Deus para a sexualidade e relacionamento verdadeiro. Eles são perigosos porque alheiam o coração, objetificando pessoas em vez de enxergá-las como filhos de Deus. Cria um vínculo vicioso, um pensamento e puxa o outro até a escravidão espiritual. Visam minar nosso relacionamento com Deus, roubando nossa paz interior. A boa notícia é que é possível vencer todas essas questões. E esses desejos não são pecados voluntários, são pecados involuntários. Como eu já falei aqui, fiz um vídeo específico tratando sobre esse assunto, da diferença dos pecados voluntários e dos pecados involuntários. Os voluntários são o que você pratica. No caso, você tem o ato, a ação. Os involuntários são os pensamentos, pecados que você pratica, os desejos, os pensamentos que não são o ato em si, são involuntários devido à condição de pecador que você está desde quando Adão e Eva consumiram o fruto proibido. O pecado deles, o erro deles contaminou toda a raça humana e todas as pessoas que iriam nascer, que estão nascendo e que vão nascer futuramente, elas já nascem na condição de pecador, ou seja, com tendência a cometer pecados. Pessoas que não têm o entendimento adequado e correto com relação ao pecado vão cair em profunda tristeza e em profunda depressão. Porque talvez você foi levado a pensar que na conversão você seria liberto completamente dos desejos pecaminosos que você tinha antes de conhecer a Jesus. E não é bem assim. Talvez por cair em alguns pecados, você entende que você não é um homem santo, nem uma mulher santa. Ah, por que eu não sou santo? Porque eu peco, porque eu caio em pecados, eu pratico alguns pecados. E quem pratica pecados desse jeito não é santo, então não sou santo. Peraí, eu acho que tem um equívoco aí na sua teologia. Você está confundindo santificação com glorificação. Santificação não é impecabilidade. Santificação não é isso. Santificação não é, escute isso aqui, santificação não é ausência do pecado, é domínio do pecado. Glorificação, que dar-se-á apenas com a morte, ressurreição ou no arrebatamento, esta é a ausência total do pecado. Santificação não. Santificar-se não significa ficar sem pecar. Tem gente que acha que ser santo é não mais pecar. Não. Ser santo é dominar o pecado. Entende como o pastor Paulo Júnior explicou sobre essa questão da justificação, que é quando você aceita o Evangelho de Jesus Cristo, a santificação, que é um processo que você tem que se lapidar, moldar a mente, mudar o pensamento e, consequentemente, o comportamento, e também a glorificação, que é um terceiro estágio, que é só na volta de Jesus Cristo. Mas enquanto estivermos aqui,
Toda pessoa pecador, quando ele aceita Jesus Cristo, ele é justificado pelos seus pecados. Os pecados são jogados em um mar do esquecimento, porém, ele vai continuar vivendo, tendo aqui uma vida, comportamento, dificuldades, adversidades, tudo isso ele vai passar. E no caso, ele vai ter sim a condição de cometer pecados, tanto os voluntários e involuntários. E ele vai cair nesse pecado porque ele ainda está na condição de pecador. A santificação é para ele poder se lapidando, se transformar. A metanoia, a mudança de mente, que depois com o tempo é um processo lento, às vezes a longo prazo, a médio prazo, a pessoa vai se transformando. Não é da noite para o dia, quando aceitar Jesus, a pessoa abandona os velhos hábitos, o estilo de vida. Às vezes leva dias, meses, anos. Geralmente, a maioria mesmo vai à regra, e não exceção, demora muito tempo para poder se lapidar e moldar o comportamento para o evangelho. Alguns, infelizmente, acabam desistindo e se entregando à devassidão e ao pecado. Agora vamos falar sobre a guerra espiritual. A Bíblia deixa claro que não lutamos apenas contra carne e sangue, mas contra forças espirituais que tentam nos destruir. Em Efésios capítulo 6, versos 12, lemos: porque não temos que lutar contra sangue e carne, mas sim contra os principados, contra as potestades. Isso mostra que o inimigo lança dardos inflamados, ou seja, pensamentos pecaminosos para nos afastar de Deus. Os principados e potestades são os demônios, os anjos caídos que estão nos ares. No caso, há um mito, uma lenda que muitos acreditam que Satanás e os demônios, os anjos caídos, estão no inferno, mas não estão. Eles estão soltos nesse mundo, num mundo espiritual que a gente não consegue enxergar. No caso, os potestades são os ares. No caso, o segundo céu, onde estão todos lá. No livro de Jó fala sobre isso, quando Satanás estava indo e foi ao encontro com Deus, que ele vive, no caso, a terra como se fosse um pequeno jardim para ele. Ele também para os anjos caídos demônios. Mas isso é um assunto para o outro vídeo que eu vou fazer também futuramente, explicando melhor. Eu já fiz vídeo sobre esse assunto mais antigo aqui no canal, mas vou refazer com mais explicações mais claras sobre esse assunto. Agora, uma outra sugestão é vestir a armadura de Deus. A resposta de Deus para essa guerra espiritual e sexual, a armadura do Senhor descrita em Efésios capítulo 6, verso 13 ao 17. Cada pessoa tem um propósito, o cinto da verdade, amar e viver a palavra de Deus com sinceridade, a couraça da justiça, viver de acordo com a retidão que Cristo nos concede, sandálias da paz, estar pronto para compartilhar o evangelho e manter a calma, escudo da fé, apagar os dardos do inimigo com confiança em Deus, o capacete da salvação, proteger a mente lembrando que somos salvos, espada do Espírito, a palavra de Deus, instrumento ofensivo para combater mentiras e tentações. Essas peças não são simbólicas, são práticas e espirituais que podem vestir diariamente, se entregando completamente ao Senhor. Ou seja, é no caso uma questão abstrata, mas também pode ser concreta. A gente, no caso, se alimentar e se nutrir do Evangelho para poder combater esses tais pecados que são bem fortes e latentes na natureza humana de qualquer pessoa. Se você olhar e observar qualquer pessoa, uma mulher, no caso uma jovem, um homem, por mais aparentemente e superficialmente santo, entre aspas, que pareça, mas ele sofre com esses problemas, principalmente pessoas que são casadas, alguns sofrem, infelizmente, mas também os solteiros sofrem ainda mais, com mais impulsividade. Por mais que você pense que a pessoa não tenha esse tipo de desejos e pensamentos, todos têm. Quem não é cristão tem e acaba não identificando, ou no caso, analisando, sabendo que está em pecado, acha que é normal. Porém, quando a pessoa conhece o evangelho e vai para a luz e tem algum tipo desse pensamento, a pessoa começa a se culpar e se condenar. Porém, aquele processo, a justificação e a santificação, que é um processo lento. Todos vão ter esses desejos, independente de ter aceitado Jesus ou não. Agora, sobre as armas práticas para combater pensamentos impuros. Rejeitar e fugir. Isso diz em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22. Paulo orienta: fuja dos desejos da mocidade e siga a justiça, a fé, o amor e a paz.
ou seja, afaste-se mental ou fisicamente da ocasião de pecado. Isso enfraquece a chama e o desejo. O pecado sexual, ele tem um poder destrutivo que você não tem ideia. Você não tem ideia o inferno que é o pecado sexual. O tormento que traz. Pessoas que estão envolvidas, que foi o texto que o pastor Danilo abriu, com o pecado sexual, estão como um boi a caminho do matadouro. Salomão diz que é assim que é tratado o homem e a mulher envolvidos nisso, como um boi a caminho do matadouro. Atiraria alguém fogo no seio sem que se queimar? Ou seja, aquele que faz essas coisas acha que vai ficar inocente. É um poder destruidor. A Bíblia diz que está fora de si quem faz isso. Só aquele que quer o seu próprio mal é que se envolve em pecados de conotação sexual. Ela é a causa do juízo de Deus sobre vidas, destruição de lares, é a causa de gente se desviar da fé, causa de depressão. Ela é a causa de pessoas comprometerem os seus trabalhos. Não há precedentes para o estrago que essa praga faz. Outro ponto é substituir pensamentos. Em Filipenses capítulo 4, verso 8 diz que devemos pensar no que é verdadeiro, nobre e puro. Quando o pensamento lascivo aparecer, passe a meditar em verdades bíblicas ou em pensamentos edificantes. Porém, isso pode ser difícil também, mas você precisa se esforçar e lutar ou fazer alguma atividade física que ajuda bastante o sistema, os hormônios, ajuda também a acalmar a pessoa. Segundo, memorização das escrituras, versículos como Mateus capítulo 5, versículo 28, 1 Coríntios capítulo 6, verso 18 e 20, Filipenses capítulo 4, versículo 8, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22 e outros são munição para a batalha. Memorize, medite e fale-os quando sentir a tentação. Oração constante, reze sem cessar, conforme Efésios capítulo 6, verso 18. Reclame e peça ajuda de Deus, inclusive no momento da tentação. Também confesse seus pensamentos, seja Deus, seja um amigo ou mentor de confiança. Jeremias capítulo 5, verso 16 incentiva: confessai os vossos pecados uns aos outros e orais um pelos outros. Outro ponto, dependência do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versos 16 diz: andai em espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. A vitória vem quando caminhamos com o espírito, não conforme a carne. Identificar gatilhos e evitá-los. Se certos sites, vídeos, roupas ou situações geram pensamentos ruins, remova-os do seu alcance. Quinto, vivendo no caminho da liberdade. Combater pensamentos lascivos não é um evento único, é uma jornada com disciplina, oração, leitura bíblica e memorização, comunhão, vivendo com irmãos que caminham na mesma direção, renovação diária, mente transformada pelo Espírito, perseverança, lutas virão, mas cada batalha traz maturidade espiritual. Lembre-se, Deus é fiel e promete vitória. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, garante que Ele dará saída para cada tentação. Em conclusão, reconheça que pensamentos lascivos são reais e perigosos. Entenda que a batalha é espiritual, não basta força de vontade. Vista-se com a armadura de Deus. Aplique práticas bíblicas. Fugir, substituir, memorização, oração, prestação de contas, dependência do Espírito e evitar gatilhos. Mantenha fé, Deus está com você nesta jornada. Se esse vídeo te ajudou, curta, se inscreva e compartilhe. Deixe nos comentários quais versículos ou práticas te ajudaram. Vamos juntos construir uma comunidade forte na luta pela pureza
sexual. Que Deus te abençoe e fortaleça sua fé cada vez mais. Aproveita, também deixa seu comentário aqui abaixo para a gente interagir, deixa seu like que é muito importante para o engajamento do vídeo e faz uma visita ao nosso canal. Se você gostar, já se inscreve e ativa o sino de notificação para receber todos os novos lançamentos do nosso canal Comportamento Cristão. E agora fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.